Oremos. Poderoso Deus, Santíssimo e amado Pai, gratidamos por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, Deus. Vamos ver hoje Daniel 11 e vamos estudar uma das formas de interpretar este livro, que é a forma espiritual, tratar os versículos de maneira simbólica, não estritamente literais, ó Pai. Por favor, nos dê iluminação, nos dê inteligência, sabedoria e didática para poder explicar aqui. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Vamos lá. Bem, apesar de começarmos utilizando esse modo, essa forma de interpretação, o começo aqui não tem, até o versículo 4, não tem maneira diferente. As duas métodos são iguais, né? Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Nós já voltamos de novo, né, para a época de Dário, né? Na mesma época que ele recebeu a visão das 70 semanas. Então, voltamos aqui atrás. Agora, eu te declararei a verdade. Então, Daniel foi animar a Dario e começou a explicar a ele algumas coisas. E, quando ele começa a dizer isso, ele vai dizer isso aqui. Ó. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, aqui continuamos na interpretação literal, né? Então, 4 reis se levantarão, quer dizer, 3 e mais 1, 4, né? Então, 4 reis vão se levantar, o quarto sendo acumulado por grandes riquezas. Quem são esses reis? Nós identificamos eles como Cambises, porque a gente já identifica que o primeiro é Ciro e não Dario, apesar de está na época de Dário, como nós já vimos, o regente, o rei mesmo, era Ciro. Dario era um corregente ali em Babilônia. Assim como era o Belsazar, que o rei, na verdade, era Nabonido. Então, depois veio Cambises, após Cambises, Dario. Depois de Dario, aí tem um problema. Algumas pessoas, em vez de colocar Xerxes, que é o nosso Assuero lá do livro de Esther, eles colocam um rei chamado de Hermetes. Hermetes, acho que é isso mesmo, a pronúncia é essa. Só que nós não acreditamos Hermetes entrar nessa lista por alguns motivos. Primeiro, Hermetes não era persa, era medo. Hermetes não foi um rei legítimo, ele foi um usurpador do trono e reinou menos de 1 ano. Ele reinou durante 7 meses. Então, alguns comentaristas colocam Hermetes como sendo o terceiro rei. Eu não creio que seja, mas depois você tiver curiosidade de saber, discordar de mim, procure lá na história, veja a história de Hermetes, você pode considerar ele. Alguns comentaristas, teólogos, né, bem renomados, consideram Hermetes. Eu não acho que ele seja incluído nessa lista, né? Até porque também outros teólogos também não incluem ele. Então, depois, e até porque eu acho que o quarto rei tem que ser Artaxerxes. Não se encaixaria o Xerxes. Então, o terceiro é Xerxes, o Assuero, e o quarto, Artaxerxes. É muito comentado que Artaxerxes foi um dos reis persas mais ricos que tiveram. E o texto nos diz que ele é tornado forte por suas riquezas. Então, comentaristas dizem isso, e também a história diz isso. Heródoto fala sobre Artaxerxes, que ele era muito rico. Você vê até a atitude dele, quando ele manda depois os judeus de volta, ele manda eles com a graninha, né, a carta de passagem. Exatamente, e libera assim, o que eles pedirem. Exato. Praticamente deu carta branca, né? O que eles precisarem, pode liberar. Fala pro tesoureiro aí, ó, o que eles precisarem para reconstruir, o que eles precisarem levar para a cidade, pode liberar. Então, se é um rei que tem dificuldades financeiras, nunca ele vai liberar uma quantidade, dar um cheque em branco para escravos, né, para um estado vassalo que vai se formar. Então, o dinheiro acho que não era problema para Artaxerxes mesmo, não. E ele também fez guerra contra a Grécia. Então, são coisas que nos fazem crer que ser o Artaxerxes, o quarto rei, e não Assuero. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não será para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Isso aqui nós vimos e revimos já, né? Que quem é que perdeu o reino e não foi para sua família? Alexandre, né? Que perdeu o seu reino, né? Fala que é dividido também aí, né, para os 4 ventos do céu.
Também vimos isso em linguagem simbólica. Tá aí, a família de Alexandre depois que Alexandre morreu, demorou um período de 15 anos até que todos os seus familiares fossem assassinados. Né? E aí foi assassinato entre família, assassinato de generais assassinando, até que no final ficou esses 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Inclusive, quando nós vamos estudar a linha tradicional, o rei do norte é Seleuco e o rei do sul é Ptolomeu. Então, na língua, quando você vai falar sobre a visão tradicional, são esses 2 reis que ficam guerreando entre si. Porque assim, é meio que um título, Ptolomeu e Seleuco. Né? Ptolomeu é como se fosse o faraó. O faraó Ptolomeu I, o faraó Ptolomeu II, e assim vai. Mesma coisa com Seleuco, que era ali na região da Síria. Interessante que você vê que mais uma vez aqui, ele repete, vai seguir aquele paralelismo profético. Daniel 2, né, Daniel 7, Daniel 8, agora Daniel 11. Só que aqui, curiosamente, sem símbolos. Exato. Né? Aí você vê lá a estátua com os metais, depois vê lá os animais, depois de novo os animais, só que no capítulo 7 os animais imundos, no capítulo 8 animais puros, e agora direto, linguagem direta e franca. Né? Um rei levantarás e pronto, acabou. Mas de qualquer maneira, aqui Daniel está reforçando que a profecia é verdadeira, né? Não tem do que se duvidar. Inclusive adiciona uns detalhes aí, né, sobre o reino persa, que é o que interessaria para Dário naquela época, né? Vamos lá. E depois ele fala assim, ó, o seu reino será arrancado e passará para outros, fora de seus descendentes, nós já falamos. Beleza. Agora nós temos 2 escolas de interpretação, que é o que nós já explicamos. A tradicional, que é uma interpretação estritamente literalista, todos os reis são reis que existiram, até o versículo 39. Isso. Uhum. Não, quando você pensa nisso aí, você tem que pensar o posicionamento inicial ali, como se fosse o centro, seria a Palestina, Israel. Então você pensa assim, Israel, o que tem ao sul de Israel? O Egito, que é Ptolomeu. O que tem ao norte de Israel? É a Babilônia, é a Síria, é a Média e a Pérsia. Então, esse é o sul. Aí, estou aqui, o lado esquerdo é o quê? O Oriente ou o Ocidente? É o Ocidente. É o Ocidente. Então, aqui para o Ocidente nós temos a Grécia. A Grécia, a Roma, Macedônia, está tudo aqui. E para o outro lado, nós temos a Índia, nós temos a própria Pérsia, tá, por esse lado de cá. Então ele foi dividido nesses 4 posicionamentos. No final, esses reinos perdem poder e só sobra Ptolomeu e Seleuco. Eles conquistam. Exatamente. O sul fica só com o sul e Seleuco conquista todo. O chifre pequeno, na verdade, ele é identificado como o reino do norte. Exato. A gente vai ver um quadro comparativo aqui, que o reino do norte e o chifre pequeno são o mesmo. Exatamente. Então, já falamos sobre as escolas, vamos hoje apresentar a escola espiritual. Né? No futuro a gente pode trazer a outra. Então, os versículos, né, do 5 ao 39, nessa linha de interpretação, eles cobrem o período espiritual. Né? Tanto do chifre pequeno, que é apontado lá em Daniel 7:8, Daniel 2, os dedos dos pés. Né? E qual o paralelismo que a gente pega aí? O capítulo 11 e o capítulo 8, eles meio que têm uma ligação. Né? Versículo 3 e 4 do capítulo 8 fala da Pérsia, versículo 2 do 11, Pérsia. Grécia, 5 a 8 no 8, Grécia, 3 a 4 no 11. Roma, 8 a 9 no 8, Roma, versículo 4 do capítulo 11. O chifre pequeno cobre ali no versículo 9 a 12, e o conflito norte-sul, né, que é o período do chifre pequeno, o versículo 5 até o 39, e o tempo do fim, esses versículos aí. Ok. O poder do norte, que é o que a gente tinha acabado de comentar, eles têm muito em comum com o chifre pequeno. Olha só como que é bem parecido. No capítulo 8 diz que assim, que o chifre pequeno se levanta contra o príncipe dos príncipes. No capítulo 11, o rei do norte se levanta contra o Deus dos deuses. No capítulo 8, o chifre pequeno, o chifre pequeno profana o santuário. E no capítulo 11, o rei do norte profana o santuário.
Ambos se estabelecem na Terra Santa e fazem guerra contra ela. E ambos são destruídos sem auxílio de mãos humanas. Aqui está a referência dos versículos. Vamos ficar lendo versículo a versículo, mas depois vocês podem bater versículo por versículo que está escrito exatamente dessa maneira. Beleza. Outra parte. O simbolismo norte e sul. Norte e sul, aqui é uma metáfora para falar toda a região da Terra, como se fosse toda a Terra. Esse paralelismo, esse simbolismo é apoiado por esses versículos aqui. Até em português a gente usa de norte a sul. Já viu essa expressão, de norte a sul? Quer dizer, o Brasil só não tem norte e sul, tem leste e oeste. Mas de norte a sul do país, ou seja, no país inteiro. Né? Lá da ponta até o final. Então a mesma expressão é usada na Bíblia para se referir não só a um trecho, mas ao planeta inteiro. Né? A toda a humanidade. Ou pelo menos ao que está sendo abordado no texto. Né? Exatamente. Então, nessa forma de interpretar, norte e sul, como o Sérgio bem falou aqui, é representando toda a terra, tudo. O Salmos diz assim, teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste, o norte e o sul, tu os criastes, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. Então ele fala assim, a terra e o mundo, toda a sua plenitude são seus. Tu os criastes, norte e sul. Então, E o leste e o oeste. Né? Exatamente. Quem criou? Ninguém criou, será? Então é uma metáfora para falar a totalidade da terra. Ezequiel também traz uma citação semelhante. Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que contra ti tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Então, se eu estiver no leste, eu escapo da bainha de Deus? Não. Aqui é uma expressão para toda a terra. De cabo a rabo, quem diz. Exatamente, de cabo a rabo, quem raiz diz o e nordestino, ramo. de cabo a rabo. Exato. Agora, beleza, entendemos que norte e sul significa a totalidade, toda a terra, ela em sua plenitude. O norte também tem o seu significado, o norte isolado. Já vimos que o norte é identificado como chifre pequeno, por aquele paralelismo que nós fizemos com Daniel 8. E ele também representa um poder que tenta usurpar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, uma religião apóstata, uma religião profana. E o interessante, pode falar. O interessante que nesse simbolismo é que geograficamente também faz sentido. Né? Sempre toma como posição, né, ali Israel, a Palestina, norte e sul desse lugar. E sempre o poder, né, que tenta usurpar a religião, o trono de Deus, vem do norte. Né? E do sul, que eles vão falar daqui a pouco, características do sul. Então você vê que, mesmo geograficamente, os países que estão ali, ele acumula características no norte comuns, aí os outros do sul, características comuns. Umas de vamos supor assim, de profanar o que é de Deus e outra de odiar o que é de Deus. Então Deus aproveita essa característica geográfica e acaba extrapolando para o mundo espiritual depois, para representar todos que viriam depois, nessa expressão norte e sul. Exato. Né? E é uma coisa que sempre quando Deus ele dá símbolos já conhecidos. Né? Então era muito claro na mente de um judeu, por exemplo, o que significava o norte e o que significava o sul. Né? Por exemplo, a Babilônia sempre, né, ela foi considerada um mal, alguém que tenta usurpar a Deus. E isso é dito por aqui alguns versos. Por exemplo, olha só, Jeremias. Né? Disse o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. E ele está fazendo referência à Babilônia. Outra aqui, Isaías também, isso antes de Jeremias. Então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte santo da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse aí é o verso que torna indubitável o simbolismo, né? Que Babilônia é aquilo que tenta tomar o lugar de Deus, tenta profanar a religião verdadeira. Diga. Satanás. Sim.
Também é utilizado nisso. Ele é um simbolismo. Babilônia é um simbolismo para Lúcifer, que queria tomar o lugar de Deus. Né? Lá em Apocalipse também, esses versículos aí, amplamente, Babilônia é colocado como religião apóstata, tenta tomar o lugar de Deus. Não entendi, desculpa. Bem, primeiro porque o profeta Isaías, na época dele, a Babilônia era ameaça iminente. Então, quem é que vinha destruir o povo de Deus? Quem é que veio destruir Judá? Babilônia. Então, para o profeta, para ele representar, para ele colocar um poder maligno que tenta tirar o lugar de Deus, era Babilônia que estava vindo naquela época. Então, para ele, a referência era essa, Babilônia. Hoje poderia ser, né? Que a gente sabe que é a besta da terra, né? Sempre se opôs. Foi o poder que destruiu o templo, É verdade. que profanou os utensílios do templo. Nem os filisteus tiveram essa coragem, apesar de eles terem levado a arca consigo, não profanaram a arca, abrindo a arca, né? Acabaram devolvendo a arca. Né? E os babilônicos não, eles invadiram, destruíram e profanaram o templo. Né? Sempre foram contra a religião verdadeira. Exato. Então a Babilônia é o símbolo mais perfeito de oposição a Deus. Se você pega, por exemplo, a Média Persa, você vê que eles não são muito, eles não são tão inimigos do povo de Deus. Você vê, pega Assuero lá, tudo bem que teve a intervenção de Esther, os judeus jejuaram, né? Mas você vê que ele emite um decreto e depois ele volta atrás. Ele emite o decreto porque ele foi persuadido a fazer aquilo, não é de própria maldade. Você vê, o único que excede Babilônia em maldade é Roma. Só que na época de Isaías, né, ele ainda não tinha essa luz. Você vê os medo-persas ajudaram o povo de Deus, na verdade. Né? Foram 3 decretos de libertação, sendo que o terceiro dá origem à profecia de maior duração de tempo, que é dos tardes e manhãs. Isso. Os gregos também tiveram proteção. A Bíblia foi traduzida para o grego sob o domínio de Alexandre. Exato. Alexandre ele adorou a Deus. Ele, depois que ele foi lá, conquistou o Egito, porque assim, os israelitas não fizeram força para resistir. Eles já eram vassalos, né, e eles não resistiram. Alexandre foi lá e adorou o Deus de Israel. Aí quem vem, depois desses impérios, quem vem mais contra Deus é Roma. É por isso que Roma é chamada de Babilônia também. Porque ele reencarna o espírito de Babilônia. Então assim, Babilônia, aí depois vem os medo-persas e gregos, que tem uma certa, né, relação de amizade, apesar de os dominar, mas tem uma relação de respeito com Israel e o seu Deus. Quem vem quebrar isso de novo é Roma. E aí Roma, por isso que em Apocalipse, Roma é comparada com Babilônia, porque tem as suas mesmas obras, tem o seu mesmo propósito. Por isso que Deus usou um símbolo conhecido do povo de Deus para falar, esse povo aqui é igual àquele povo de lá. Então podemos chamar ele de Babilônia também. Exato. Então, o norte é assemelhado à Babilônia, tudo aquilo que tenta tomar o que é lugar de Deus, tudo aquilo que tenta tirar a religião verdadeira e implantar a sua religião falsa. Ou contaminar, né? E também tem isso, né? Fala que dá do seu cálice a beber a todas as nações também, é uma referência. Tem aparência de religiosidade, tem prazer de religião, mas não é. Então é um engano, é uma sutileza. Não é uma, como chama assim, uma batalha direta contra a sua religião. É uma profanação da religião verdadeira. Exato. Ok. O sul. O sul representa o poder humano sem Deus. O sul, né, simbolizado pelo Egito. Quando a gente está pensando, estamos pensando em Israel, ao sul de Israel está o Egito. Baseado em que nós dizemos isso? Nossa afirmação de Faraó aqui, ó, lá em Êxodo capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó, respondeu Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E só para fazer um link aqui com o Apocalipse de novo, a mesma coisa acontece nos tempos modernos em relação ao Egito. A França é comparada ao Egito. Porque o Egito, né, se levanta contra Deus. Quem é o Senhor, para que eu reconheça? Quem faz isso na modernidade? É a França. Tanto que em Apocalipse 11, né, a França cumpre o papel do Egito na modernidade. Porque o Egito também é citado simbolicamente
no Apocalipse. Que Babilônia já não mais existe. O Egito hoje, né, é uma sombra, é um rascunho do que foi. Só tem valor histórico, arqueológico. Não é uma nação que pode modificar o maior cenário mundial. Então hoje eles são citados simbolicamente. E aí eles pegam quem hoje tem poder, que manifesta o poder que eles tiveram no passado. Então hoje nós temos Roma, papal, né, sendo Babilônia, e tínhamos a França, por exemplo, né, com o início do tempo do fim, sendo o Egito. Exato. E isso aqui era claro na mente dos israelitas, porque eles confiaram muito no Egito. Diversas vezes, em vez de eles orarem a Deus, eles iam fazer acordo com o faraó. Sim. E aí, quando Israel foi invadida por Nabucodonosor, eles ficaram resistindo por quê? Eles estavam na esperança de que faraó os auxiliasse. Sim. De que faraó viesse em ajuda a eles. E eles ficaram no cerco durante 3 anos por causa disso. Tem aqui uma declaração, e tem várias desse tipo aqui, deles confiando no Egito para a guerra em vez de orar a Deus. Em Jeremias 31 diz assim, ó: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Então, essa aqui é a referência. Aqueles que confiam no poder do homem, aqueles que confiam na humanidade e não confiam em Deus. Esse significa o poder do sul, né? Então, quando você lê o capítulo 11 de Daniel, você vê uma estrutura. Que estrutura é essa? Primeiro, conflito em norte e sul. Eles estão sempre brigando entre si ali. E o norte sempre vencendo. O sul, de vez em quando, ele, né, parece que vai bem, ele resiste, ele não deixa de existir, mas o norte sempre está acima do sul, sempre o vence. E é essa luta, o ateísmo ou o humanismo, ou a confiança no poder humano contra a religião falsa e apóstata. No nosso tempo ficou bem claro isso aí, a Revolução Francesa. Isso. Onde foi um embate direto do ateísmo contra, né, contra ali a religião. E mesmo não religião verdadeira, no caso, a religião representada por Babilônia. Houve um conflito. Né? E por um tempo, o ateísmo teve uma ascensão, tanto que levou o seu rei preso. Né? O Papa Pio VI foi levado preso ali, que foi aquela ferida mortal de Apocalipse 11. Então você vê que essa questão do conflito está sempre se repetindo na história. Então, mais próximo de nós aqui, principalmente na Revolução Francesa, fica bem claro, né, essa luta. Mas parece que é meio etéreo, ateísmo contra a religião. Não, houve algo bem concreto. A Revolução Francesa, né, é algo bem concreto, o ateísmo ali, violento, não só de ideias, mas de ação, lutando contra a religião. Exatamente, isso ainda acontece, ainda que é uma luta que o pessoal, né, é como se a religião e ciência não se cruzassem, né? Continua esse debate aí acadêmico também. Você teve o Ben Carson lá, né? Ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos, ele foi ridicularizado. Fala assim, ó, como que ele pode ser tão inteligente e tão tolo ao mesmo tempo? Por que ele é tão inteligente? É o neurocirurgião mais bem sucedido dos Estados Unidos. O cara fez coisas impressionantes. Se vocês nunca assistiram o filme do Ben Carson, assistam. Né? Mãos Talentosas, né? Mãos Talentosas. É um filme excelente. O livro também dele. O livro, né? Também é muito bom. A autobiografia dele. Então, ele é um neurocientista espetacular. Mas ele é cristão. Adventista do sétimo dia. Pra piorar. Então, fala assim, como que ele pode ser tão inteligente, um neurocirurgião tão bem sucedido e tão tolo por acreditar em falácias? Acreditar em mentiras, que é o que eles dizem que é a religião, né? Então é aquela, né? É como se não combinasse. Todo cristão, toda religião tem que ser tolo, tem que ser fútil, porque ele acredita em mentiras. Então existe esse debate, principalmente quem está na universidade sabe disso. Inclusive Universidade Adventista, viu? Tem ateu dentro da Universidade Adventista, tem um monte de coisa acontecendo dentro da Universidade Adventista que até mesmo quem está dentro da Universidade Adventista acha que está protegido e não está. Esses movimentos estão acontecendo lá dentro. É por isso que não podemos confiar onde? No Egito. Para ser protegido, né? Tem que confiar em Deus. Exato. Outra coisa que acontece muito, os acordos entre norte e sul. Então,
chegam alguns momentos que eles começam a tentar se aliar. Nós tentamos identificar isso na história como o quê? Como a igreja e o Estado tentando se unir, né? Como a filosofia e a religião tentando se adequar, né? Por exemplo, Agostinho, né, que tenta aplicar a filosofia à Bíblia. Sim, que ele traz Platão para a Bíblia. Exatamente. Então ele pega a filosofia, pega Platão, pega o dualismo grego, pega tudo isso e tenta aplicar dentro da Bíblia. Então já tentaram fazer acordos, né? O humano com o sobrenatural, tenta juntar uma coisa com a outra. Então, esses acordos são coisas desse tipo. Juntar as duas coisas. Até ciência, né? Você pega lá o neocriacionismo. Neocriacionismo, né? tem a design inteligente. Design inteligente. Design inteligente, ele admite o Big Bang, fala assim, não, o Big Bang realmente existiu, porém, foi Deus que originou o Big Bang. Foi Deus que explodiu. Exatamente. Ele que acendeu o isqueiro lá perto daquele monte de gás lá e fez explodir tudo e coordenou o design inteligente. Então, nós temos aí tentativas de juntar as duas coisas. Juntar água com óleo. Exatamente. E nunca vão funcionar. E outro padrão, fica à vontade, é o norte querendo sempre atacar a Terra Santa. Você vê que o norte, vez ou outra, ele está lutando com o sul, e ou na ida ou na volta, ele ataca a Terra Santa, que no caso é Israel. E isso é identificado como as perseguições, né? Desde o quarto século, até antes. Né? Mas o quarto século a gente coloca lá porque foi quando Constantino fez a aliança, né, ele se tornou cristão, né, juntou a igreja com o Estado, e desde essa época até o tempo do fim, que é lá em 1793, começou a Revolução Francesa, em 1998 o Papa Pio VI é preso, desde essa época os cristãos são perseguidos. Então, o norte atacando a Terra Santa é uma constante, e nós identificamos isso nessa parte da história. Ok, estamos chegando ao final, agora nós vamos entrar no tempo do fim. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas no seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Ok, então, aqui, nessa primeira interpretação aqui, vai ter, o sul vai atacar o norte, certo? Então, os poderes humanistas, os poderes ateístas, irão atacar as religiões. Mesmo que ela seja religião falsa, será atacada, certo? E o norte vai revidar. E você pode ver que é muito atacado a religião, mas ainda assim, por mais que ela seja atacada, os ateus, apesar de fazerem muito barulho, apesar de eles conseguirem alguma coisa, eles não conseguem prevalecer sobre a religião. A religião sempre é uma máxima. Entendeu? O ateísmo, o humanismo, ele não consegue prevalecer. Então, quando o sul tenta atacar o norte, ele não consegue obter êxito. Ele recebe um revide e perde. Certo? Então, só que, apesar dele perder, a gente pode identificar isso talvez como justamente a questão da Revolução Francesa. Os ateus atacaram, colocaram na Constituição deles, né? Imagina só uma lei no Brasil passada no Congresso. Deus não existe. Né, na Constituição. Inclusive, né, nós estudamos aqui, quando estudamos o grande conflito, também sobre a questão sobre o sábado. Exato. Né, que eles fizeram isso, mudaram, e quando fizeram o ataque, quando decretaram que Deus não existia, o que eles fizeram? Atacaram, inclusive, a lei de Deus. E sabendo qual que é o ponto máximo da lei de Deus? O sábado. Né, eles mudaram a semana de 7 dias para 10 dias. Porque aí você mata o sábado mesmo, não é só falar que é o domingo. Né? Porque, na verdade, eles queriam matar o sábado e o domingo, porque eles não tinham. A guerra deles é com o rei do norte também. Então, nem sábado, nem domingo, é dia nenhum. Exato. Porque agora eu mato os dois, eu coloco 10 dias, pronto. Na segunda semana já perdeu a contagem. Porque enquanto se mantiver a semana de 7 dias, o sábado nunca se perderá na história. Né? O sábado, que se Adão tivesse vivo hoje, ele estaria guardando o sábado aqui hoje com a gente. Exato. O sábado não se perdeu na história, já falamos sobre isso aqui. Né? Já provamos isso, tanto historicamente, arqueologicamente, não tem dúvida. Então a única maneira que os franceses tinham de matar isso era mudar a semana. E colocar a semana de 10 dias, mudar os horários, né? Cada minuto tinha 100 segundos, né? E cada hora tinha 100 minutos.
Então você tinha um dia de 10 horas, se eu não me engano, e pronto, mudou tudo. Só que não vingou. Vingou. Né? Não vingou, perdeu essa batalha também. Nós vimos Exatamente. esses Depois de detalhes. 3 anos e meio, o próprio Congresso, né? E o que está em Apocalipse 11, né? Essa batalha da França contra Deus, está lá, Apocalipse 11, as 2 testemunhas, né? A grande cidade, lá Apocalipse 11. Exato. Então a própria França voltou atrás. Declararam, existe um Deus. Há um Deus. E até hoje eles escolhem, né, maus frutos dessa Mostra- decisão. quando a França entra em greve, que eles aprenderam a fazer tumulto na Revolução Francesa, eles param a França. É horrível, fica sem alimento, o pessoal que tenta trabalhar apanha, né? As greves francesas, inclusive esse negócio, essas revoluções aí industriais, esse negócio de fazer greve, protesto, é tudo herança da França. Sim, sim, a França que introduziu isso. Tanto que é chamado as comunas, né? O isso. comunismo, comunas, veio também esse termo veio da França, Direita e esquerda veio da França. Veio da França, né? Que a esquerda era a posição onde sentavam, né? Na tribuna, direita, então os conservadores à direita, né? Os de esquerda ali, né? O pessoal da esquerda mesmo, Os os progressistas, revolucionários, digamos assim. progressistas, ali na esquerda. Aí veio daí esse termo, esquerda e direita, veio justamente da França. Exato. Até hoje, então o ateísmo é muito forte na França. Tanto hoje na cultura, na sua história, né, na sua política, é muito forte até hoje. Exato. Só que, estamos falando do tempo do fim. Já, quando entramos em Daniel, o versículo 40, já estamos falando do tempo do fim. Estenderá a mão também contra as terras do Egito, contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Mas, pelos rumores do ocidente e do norte, será perturbado. Do oriente e do norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Amará suas tentas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Resumindo aqui, o norte ataca o sul, o vence, e o sul se alia ao norte, certo? Quando ele sai aqui, os líbios e os etíopes o seguirão. Líbia, Etiópia são vizinhos do Egito, ali no sul. E inclusive o Egito se alia e vem. Então vai chegar um momento, isso também é muito representado no Apocalipse, que haverá acordo. Toda a nação, todo mundo vai dar a mão para a besta. E eles vão, todo mundo ao comando de um só líder, se voltar contra o povo santo. Tem alguns detalhes aqui que nós podemos pegar só para determinar. Por exemplo, quando ele fala assim, rumores do norte. Se você pensar que ele está no Egito, o norte é a Palestina, é Jerusalém. Né, que hoje não existe mais ela como era antes, mas ainda tem o Estado de Israel lá, ela ainda é lá. E como também estamos falando simbolicamente, usando essa interpretação simbólica, também não faz sentido colocar a geografia em ponto. Então, é um ataque contra o povo de Deus, certo? Outra coisa, aqui entre os mares aqui são os 2 mares que tem lá, tem o Mar da Galileia e o Mar Morto, que são as 2 extremidades também de Israel. E como já falamos, geografia aqui não é importante. É só para deixar bem pontuadinho. É um ataque contra o povo de Deus. Certo? Que vai ser feito por uma união. Os 2 poderes, norte e sul. Religião apóstata e humanismo. E é isso que o livro nos fala. Ele não dá muitos detalhes. Vai ser uma batalha desses 2 poderes contra o povo de Deus. Porque essa porção está no futuro. Exatamente. Tá? A do verso 40 até o 45 é uma porção de Daniel não realizada ainda. Então essas profecias, né, que estão no futuro, nós temos que ter muito cuidado, sem fazer especulações. Porque a profecia de Deus não tem o sentido de adivinhatório. Né? Ela tem algo a ensinar. A profecia bíblica, ela nos ensina a confiar em Deus. Ou seja, você pega a estátua, por exemplo. Né? Puxa a cabeça, né? O peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro de ferro, tudo se realizou, tudo perfeito. O que falta vir? Só o reino de Deus, só a pedra cortada sem auxílio de mãos. Então, todo o anterior que se realizou com perfeição te dá fé suficiente para crer no que virá.
né? Não é para você ser, né, um adivinho, né, você falar sobre o que acontecerá no mundo politicamente falando. É só para você mostrar que Deus está no controle, que Deus não abandonou o barco, que tudo que acontece, por mais que aparente o caos, Deus sempre esteve no controle e sempre estará. Esse é o papel das profecias. Exato, porque quando você lê aqui o verso, a única coisa que fica muito clara aqui é o seguinte: o norte e o sul vão se aliar contra o povo de Deus. O que é isso? Quando vai acontecer? Como Quem será? são? Quem são? Será que são os navios americanos, né, contra a potência iraniana, que nem potência, né? De potência iraniana. Ou outro país? Não dá. Então, se a gente começar aqui a dar nomes aos bois, né, que alguns gostam de dar, não, isso aqui significa os Estados Unidos. Não, isso aqui significa a Rússia se aliando com os chineses. Não, isso é tudo especulação, seria tudo balela. Não tem como. O papel da profecia não é esse. Exato. Não é esse. E tem você podia ler aquele verso lá do Tiago White lá? Ah, sim, é importante. Quando ele fala sobre profecias que ainda não se cumpriram, que estão para o futuro, como deve ser o nosso comportamento em relação a elas. Porque, por exemplo, a gente pega o versículo 40 ao 45, a gente não consegue bater o martelo. O que é isso? Como que vai ser? Como se dará? Né? E aí o Tiago White ele fala sobre profecias que ainda não chegaram ao seu cumprimento. Esse é um conselho muito bom do Tiago White. Diz o seguinte: ao interpretar profecias não cumpridas, sobre essas quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerar o dogmatismo, né? Sem bater o martelo, sem falar, não é assim que vai acontecer. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Porque nós vemos muitas pessoas assim, né, fantasiando sobre o futuro. Cria expectativas, ou se não, cria alucinações, e depois... Exatamente. Bem lembrado, quer deixar um judeu praticante irritado? Toca em Daniel 8,14 com ele. É uma profecia que eles colocam de lado, porque não tem como. Porque eles estão esperando o Messias hoje. Se eles estudarem Daniel, já veio o Messias. Como eles não aceitam Cristo como Messias, é uma pedra no sapato deles. Né? Porque fantasiaram o Messias que não existia. E aí quando o Messias verdadeiro veio... Né? Agora, claro, os que estão esperando o Messias, quando encontram essa profecia, realmente, tenho que voltar para a Bíblia, tenho que encontrar. Exato. Então, essa é uma maneira de interpretar Daniel 11, não é a única, né? Nós já bem falamos. No futuro, a gente pode fazer aí a segunda forma, que é estritamente literalista, e aí nós podemos trazer. Não vai ser durante essa série de estudos de Daniel, né, que nós estamos fazendo, estamos no capítulo 11, semana que vem é Daniel 12, e aí acaba esse estudo, nós podemos fazer um dia só para estudar Daniel 11, e aí a gente pode dividir em 3, 4 partes. E aí sim, vai ter que mostrar mapas. Tem que mostrar mapa, dados, mostrar data, nome de rei. Bem legal. Aí vai conhecer todos os Ptolomeus, todos os Seleucidas, toda essa família toda aí. Exatamente. Mas é legal, história na veia. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora. O cálice até semana que vem. Até semana que vem. Não, então... o outro estudo é semana que vem. O do Daniel 11? Eu não sei. Bem, vamos ficar em pé para orarmos, finalizar. Você ora, Sérgio, por favor. Senhor Deus, querido Pai, muitíssimo obrigado ao Senhor pelos momentos que passamos aqui estudando a palavra, Senhor Deus. E ficamos felizes porque cada vez vemos a proximidade do Teu reino, ó Deus eterno. Ora a Ti, ó Senhor, que Teu Espírito seja derramado sobre a Tua igreja, para que possamos estar preparados, ó Pai, para esse grande dia. E que também, Senhor Deus, possamos, nosso amor pelas pessoas do mundo crescer, para que possamos buscá-las, Senhor Deus. Que nosso testemunho seja verdadeiro, que possamos atraí-la para a Tua igreja, Senhor Deus. Seja conosco, nos conduza, seja conosco ainda nesse dia de sábado, que Ele continue sendo deleitoso para cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.